Alô, alô, bom dia. Estamos chegando, nos conectando. Bom dia, bom dia. O pessoal está chegando aí, está conectando. Abrindo aqui. Bom dia, comandante. Oi, Galdem. Tudo ótimo, melhor agora. Como estamos? Estamos muito bem. E obrigado por a senhora ter aceitado, melhor dizendo, o nosso convite para mediar esse debate com o professor Ayala. Eu que agradeço mais uma vez. Os eventos estão sendo cada vez mais constantes. Eu fico muito feliz porque foi um sucesso. A repercussão ela é muito grande e é muito importante toda a mensagem que é trazida, todas as discussões. Tem sido bastante pioneiro dentro da Polícia Militar, porque nós não temos muitos espaços assim, né, de discussão online, essa mediação, e a gente está fazendo isso. Isso tem que se tornar cultura, viu? Isso tem que se tornar fixo na nossa programação, nos nossos eventos, e tudo que a gente promova, que a gente traga. O museu tem trazido essa perspectiva de diversas reflexões extremamente importantes, relevantes. Eu estou muito feliz de fazer parte disso, mais uma mediação. Agradeço ao Tenente Coronel Charlé, a você, Gaudêncio, a toda a sua equipe que é extremamente atenciosa comigo, são extremamente carinhosos, dão todo o apoio, todo o suporte. E eu estou muito feliz, especialmente pelo tema, né, do que vai ser discutido aqui hoje, de extrema relevância. E eu espero que o maior número de pessoas possíveis possam aderir a esse momento, para que a gente possa fazer um espaço de construção de vivências e partilhas e promover reflexões sobre segurança pública. Nosso professor já está online, professor Ayala? Semana eu acho que ainda não entrou, né, Bragança? Maravilha. Esse evento é um evento nacional, né, da Sexta Semana Nacional de Arquivos, e a senhora como pesquisadora, nós como pesquisadores, o professor Ayala, nós sabemos da importância. Quem dera, mas um dia a gente esquece esse patamar de um dia publicar. Esses debates estão sendo gravados. Um dia publicarmos, por exemplo, esses eventos, né, com um livro, assim como outros autores já fizeram. Né? Então, eu acho que é importante. Mas já vamos dar acesso às pessoas para que elas possam ter acesso às gravações. É só manter contato conosco, que a gente vai dar o acesso pelo e-mail. Professor Ayala, minha continência, o senhor. Tudo bom, professor? Bom dia, meu amigo. Tem que sentar para ter uma conversa, viu? Isso. Vamos sentar, professor, com certeza. O Centro de Memória que está aberto para os diálogos. Bom dia. Eu lhe agradeço também, gente, o chefe do Centro de Memória, e às vezes as pessoas não sabem, mas como é que é o organograma aqui? É um centro de memória com 3 subunidades: a Biblioteca Geral, o Museu e o Arquivo. E aí hoje nós estamos, professor Ayala, dentro de um evento nacional que foi publicado por Coronel Simone e Coronel Charlé, lá pelo Arquivo Nacional. Eles divulgaram o nosso evento, né, porque faz parte do evento nacional, e que eu achei de extrema relevância esse debate aí da segurança pública, que é uma questão atual, e essa ideia dos arquivos. Então, vou passar a palavra à nossa mediadora, Coronel Simone. Não sei se parece alguma coisa a falar, e o senhor, professor. Eu quero apresentar o nosso palestrante, currículo invejável aqui, um grande pesquisador. Eu quero fazer a apresentação, ter a honra de fazer a sua apresentação, professor Ayala. Antes de passar a palavra, de antemão, lhe agradecer por fazer parte desse trabalho. E para os que estão, a gente estava fazendo esse apanhado inicial, justamente para que as pessoas possam estar conectando. Tem muita gente que está chegando, mas eu gostaria de apresentá-lo para todos que estão aí online assistindo a nossa palestra.
Professor Ayala Colares de Oliveira Couto, bacharel, licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Pará, especialista em Planejamento Urbano pelo curso de Formação Internacional de Pós-Graduados da área da Amazônia, FIPAM, mestre em Planejamento e Desenvolvimento do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, o NAIA, doutor em Ciência e Desenvolvimento Socioambiental pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, o NAIA, né, também da UFPA, fez estágio pós-doutorado em Geografia, ênfase em Análise Regional pela Universidade Federal de Pernambuco, professor assistente 4 da Universidade do Estado do Pará, da nossa UEPA, nossa querida universidade, e coordenador, né, dentro da área de pesquisa, coordenador e pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, NEAB, da UEPA, também vinculado à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, pesquisador do nosso Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma grande referência para nós, profissionais de segurança pública. Então, com esse currículo, professor, invejável, com esse currículo, com uma grande bagagem na pesquisa, que nós lhe damos as boas-vindas aqui, para que o senhor possa trazer, discorrer sobre esse tema, desafios da segurança pública na Amazônia Paraense, especialmente nesse momento que nós estamos passando, de políticas públicas. A nossa Amazônia ela é muito característica, ela é muito peculiar, os nossos hábitos, os nossos costumes, então isso tudo reflete, nossa economia, e tudo isso traz um reflexo na segurança pública. Então, seja bem-vindo com a palavra, para nos brindar aí com os seus conhecimentos e que todos possam acompanhar, extrair o máximo e fazer pergunta aqui pelo nosso chat. Então, professor, fica à vontade, o senhor aí com a palavra. Bem, obrigado. Olha, pessoal, tive que mudar minha palestra. Eu agradecer a Simone Chagas pela apresentação, dizer que eu quero estar muito mais presente nessa atividade. Vou já cobrar o Gaudêncio aqui, viu, Gaudêncio? Quero estar mais presente aqui. Tenente Bragança aqui ficou no meu pé, disciplinadíssimo, me cobrando, me alertando. Caboclo bom, que ficou assim, lembrando o tempo todo, e ele fez o certo, porque a gente na universidade faz muita coisa ao mesmo tempo, acaba esquecendo. Por exemplo, se o Bragança não me lembrasse essa semana, eu já ia esquecer que era hoje. Ainda bem que ele me lembrou. Já ia marcar outra coisa, enfim. Mas eu quero saudar aqui todos que estão aqui, a Tamires, Aldeilton, né? Tem muita gente aqui, não sei se vou conseguir falar o nome de todo mundo, queria falar todo mundo, Davi, o Heron, o Heitor, o João Batista, o Jonas, Camila, Leandro, Letícia, Miguel, Rafael, Rafaela, o Charlene está aqui também, Charlene, é outro que também tem que conversar comigo, a gente tem que bater um papo. Bem, quem mais? Thay, todo mundo acho que eu falei aqui. Bem, pessoal, eu tive que mudar um pouco a minha fala aqui, por quê? Por conta dos acontecimentos mais recentes, né? Estou acompanhando aí e falar de segurança pública na nossa região e no Pará é algo bem complexo, né? Vocês estão na segurança pública, sabem muito bem disso. Charley, Bragança, a Simone, né? E o Gaudêncio, que estão à frente aí, eles sabem muito bem de quanto é complexo. Então, a minha fala aqui, ela vai ser um pouco daquilo que nós, no fórum, apresentamos como resultado, né, de pesquisa do ano passado. E é uma agenda de segurança pública que a gente traz para tentar orientar não apenas as forças institucionais do Estado, como a polícia militar, civil, e outras agências que possam estar dando segurança pública, mas a gente tenta apresentar um modelo mais eficaz de segurança pública que possa, então, fazer com que o Estado ele possa garantir a segurança tanto das pessoas quanto também dos seus agentes. E, ao mesmo tempo, também, a gente tenta mostrar o Estado em si quais são os problemas que aparecem, de certa forma, aí, e a gente pode estar buscando elaborar uma proposta que possa garantir, então, uma efetividade nas ações do Estado, do poder público, nesse caso, das forças de segurança. Então, a primeira questão é entender que
política de segurança pública não é a mesma coisa que política pública de segurança pública. Você já havia falado com o Gaudense sobre isso, ou com o Charlet, numa das nossas conversas. São duas coisas distintas. E eu vejo hoje, que foi um questionamento que me fizeram o pessoal do Rio de Janeiro, na reunião antes de ontem, o Centro de Estudos em Segurança e Cidadania do Rio de Janeiro, dizendo, por exemplo, que eles perceberam que no Pará o TERPAS não caminha junto com, como se não caminhasse junto com as políticas de segurança pública, diretamente. Fossem coisas distintas. Eu até fiquei refletindo sobre isso, inclusive, porque realmente eu não vejo realmente esse caminhar. Por que será? Surgiu um questionamento que um dia eu vou fazer quando eu encontrar esse pessoal nas nossas próximas reuniões. Bem, mas olha só, a gente colocou esse tema aí, desafios de segurança pública na Nova Paraense, são muitos desafios, pessoal. Se fosse falar de desafios, todos, deixa eu passar aqui, eu acho que uma semana mexendo nessa palestra e nem conseguir falar de tudo. E eu digo para vocês, eu sou de uma família de militar, meu pai era sargento da Polícia Militar, mas ele morreu com 31 anos de idade, de câncer no estômago. Mas ele era um militar, aquele militarista de fato. E vestia a camisa da Polícia Militar. Na década de 70 ele entra, quando, na época, a Polícia Militar ainda tinha um corpo muito reduzido aqui no Pará. E a gente tinha uma Polícia Militar que era menos qualificada naquela época, porque o ensino fundamental poderia ser policial militar. Hoje nós temos um corpo muito mais qualificado. Muito mais. Eu acho que vocês representam muito bem isso. Eu falo todos vocês aqui. Porque grande parte dos policiais militares que eu encontro hoje são policiais que têm alguma formação. Tem alguma formação superior. Isso, então, já mostra que teve uma mudança muito significativa. Porém, naquela época, o contexto era outro. A gente vivia um regime militar ainda. Então, a polícia tinha todas as garantias, por exemplo, para fazer as ações. Tinha uma autonomia e uma prática que ela caminhava muito com as demandas do Estado naquele momento. Hoje mudou. Hoje existe todo um observatório que observa 24 horas as ações da Polícia Militar. Vocês devem estar acompanhando isso. Ao mesmo tempo que existem esses observatórios que fiscalizam ou supervisionam o trabalho da segurança pública, existe também uma mídia que observa e existe uma legislação que ampara os direitos. A gente está falando de direitos humanos aqui. E, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, a complexidade das relações sociais, elas tornam muito mais difícil o trabalho da segurança pública. Por que muito mais difícil? Porque aumentou o tráfico de drogas no Brasil, aumentou o Brasil, por exemplo, ele é o segundo maior mercado consumidor de cocaína. O Brasil é um dos principais produtores de maconha. O Brasil é um dos principais pontos de tráfico de seres humanos, tráfico de pessoas para a Europa. O Brasil enfrenta problemas históricos relacionados à política urbana, que demonstra aí, por exemplo, que a segurança pública, para funcionar, ela depende também de um pacto federativo que envolva estados e municípios para poder, então, fazer com que as políticas urbanas elas garantam cidadania das pessoas e o melhor serviço da segurança pública, não no enfrentamento, mas até na colaboração de atividades relacionadas à cultura, ao esporte, ao lazer. E, ao mesmo tempo, também, diante de tudo isso, quando nós vamos para as áreas mais distantes, nós temos, então, uma série de crimes que envolvem a zona rural, com os conflitos fundiários, a presença de grileiros, enfim. São muitos problemas que ser um agente de segurança pública hoje é um tremendo desafio, e vocês sabem muito bem disso. Por isso que nós temos aí um percentual significativo de pessoas com problemas de saúde mental na polícia pública, na polícia militar, e isso para a gente é muito complicado, né? É preciso falar da saúde mental dos nossos agentes de segurança pública, né? E, ao mesmo tempo, da segurança deles. E, além de tudo isso, reduzindo para a nossa escala, nós estamos numa região que a natureza dela já demonstra essa complexidade.
que eu vou mostrar aqui para vocês. E, como ela demonstra essa complexidade, então, naturalmente, ela já apresenta para a gente aí todos os problemas possíveis que possam estar afetando os trabalhos da Polícia Militar, da Polícia Civil, e eu diria muito mais da Polícia Militar hoje, que é a Polícia Militar que vai diretamente para o enfrentamento. Bem, então, desse resumo aí, eu diria que hoje era para todo mundo estar ganhando aqui um salário bem... Era para o Polícia Militar estar ganhando assim, uns 10 mil por mês, assim, iniciando carreira. Não é, né, Gaudense? Um oficial está ganhando uns 25 mil teto, assim, teto do judiciário, porque, meu amigo, são muitos problemas que a segurança pública enfrenta hoje. Bem, vamos falar aqui então um pouco aqui. Eu vou trabalhar com esses mapas aqui porque nós apresentamos ano passado, em 2021, um relatório chamado Cartografias da Violência na Amazônia. É um relatório de pesquisa que eu coordenei aqui no Pará, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde nós tentamos aqui enxergar a relação entre os crimes ambientais e o narcotráfico. Destacando aí, inicialmente, seria só o Acre, o Pará e o Amazonas. Mas, devido à dinâmica do problema e a necessidade de expandir para toda a Amazônia, nós fizemos então para toda a Amazônia. Mas eu vou apresentar o mapa da Amazônia, mas eu quero destacar o nosso estado do Pará, para ver que, até no âmbito da segurança pública em nível estadual, os serviços da Polícia Militar eles devem trabalhar em cooperação com os serviços de outras polícias militares, nesse caso do estado do Amazonas, do Amapá, do Mato Grosso, por aí vai, para poder ter uma ação mais completa. E aí nós fizemos, então, esse trabalho. O problema é que, quando nós começamos, então, a coletar os dados, nós vimos que o problema era muito mais complexo, mais do que a gente imaginava. Por que mais do que a gente imaginava? Porque já surgiu um outro contexto, que foi, nesse caso, o crescimento do garimpo ilegal na região e no estado do Pará, Jacareacanga e Itaituba, e a relação do narcotráfico com o garimpo, principalmente, a gente vai ver no mapa depois, a presença do PCC aqui no estado do Pará, no interior, nas áreas de atuação do garimpo. E o ponto que isso começou, então, a se apresentar enquanto uma ameaça para as comunidades indígenas. E, além disso tudo, um outro problema que nós identificamos foi justamente o papel ali, a importância do porto de Vila do Conde, aqui em Barcarena, não sei se alguém aqui está destacado para aquela região, como o principal nó de integração do contrabando de madeira, do contrabando de manganês e do tráfico de cocaína em direção ao mercado europeu, principalmente ali em direção à Bélgica, Holanda e Luxemburgo, né? Enfim, então, já mostra aí que o negócio não é tão simples, a gente acha que é, não. Né? Existem questões que devem ser respondidas e que só serão resolvidas com essa cooperação que possa envolver as outras polícias dos outros estados e com um investimento em termos de material humano e material técnico por parte do Estado. Vamos lá, então. Bem, o primeiro problema que nós temos foi esse aqui, ó. Esses são os focos de queimadas. Né? Mas assim, os focos de queimadas, eles não são um problema da segurança pública, do Estado. Mas nós temos uma polícia ambiental. Nós temos uma polícia ambiental. Qual o problema do combate ou apoio às queimadas de desmatamento ilegal na região? É que nós temos 57% do território paraense hoje, aliás, 50%, são áreas da União. Ou seja, 47% do território do Estado é, de fato, Estado do Pará. Então, quando o cara fala, o Estado é muito grande. Eu lembro que, na época dos movimentos separatistas no Pará, um dos argumentos que faziam é que o Estado era muito grande. Eu estava no debate de redenção sobre a divisão dos Estados, eu era contra, o pessoal era a favor, e um dos argumentos a favor dizia o seguinte: olha, o Estado é muito grande. Eu digo, grande aonde? Está aqui o tamanho do Estado no mapa. Eu digo, negativo. O Pará é 47%. Porque 50% é a União, desde 71, desde o governo dos militares, quando então criou-se uma lei federal de federalização das terras, ao longo das rodovias, nós temos hoje, então,
47% do Estado, do território do Estado, é do Estado e 53% é da União. E até hoje, então, a União não devolveu. Mas como é que isso impacta na segurança pública? Como é que isso impacta no serviço da Polícia Militar? É que essas áreas que pertencem à União, o Estado não pode lá, então, atuar. Então, quem é que tem que atuar lá? A FUNAI, o IBAMA, a Polícia Federal, ou seja, as Forças Armadas. São essas instituições federais que devem, então, atuar nessas áreas onde existe algum tipo de conflito armado, que envolva, por exemplo, garimpeiros, grileiros, movimento sem terra, e por aí vai, poceiros, por aí vai. E quando a Polícia Militar ela vai como base de apoio. Então, a gente precisa resolver aonde é que cabe, então, a atuação da Polícia Militar. Conclusão. Onde é que se impacta nos times ambientais, por exemplo, no estado do Pará? É que, como são áreas federais, e a Polícia Militar não atua na região, porque é uma área federal, o que acontece? Também não há um efetivo de agentes federais que atuam na região. E, automaticamente, então, você tem um fortalecimento desse tipo de atividade. E esse fortalecimento dessas atividades ilegais, então, ela potencializa também o fortalecimento de outros crimes que vão para além dessas regiões, para além dessas áreas que estão sob jurisprudência da União. Ou seja, o que demonstra, então, essa complexidade. Então, esse é o primeiro desafio que eu diria aqui que nós necessitamos resolver. Lembra que eu já tinha conversado com o pessoal sobre isso aqui, Jorge. Tem que resolver o que é nosso e o que não é. O que é do Estado e o que não é do Estado do Pará. O que pertence, então, à jurisdição da Polícia Militar, o que não é. O que pertence à jurisdição da Polícia Civil, o que não é. Porque, enquanto ficar nessa confusão, nós vamos ter, então, uma intensificação dessas atividades, como o mapa mostra aqui, então, para a gente. Então, o mapa aqui, ele mostra aqui as queimadas em unidades de conservação. As unidades de conservação, por exemplo, elas são áreas federais. Então, quem tem que atuar lá é o IBAMA, é o ICMBio, é a Polícia Federal. Se for reserva indígena, é a FUNAI, e elas estão espalhadas aqui. Então, mostra aqui as queimadas de 2019 em áreas de conservação. Essas verdes mais fortes aqui são as áreas de proteção, as verdes mais claras aqui são as de manejo sustentável. E mostra que as queimadas nessas áreas aqui, que aconteceram em 2019. Bem aqui, são as queimadas em territórios indígenas. Nesse caso também é a FUNAI. Vou destacar só para aqui na região próximo ao Amapá, na fronteira com as Guianas, e aqui, então, na região que passa aqui também pela BR-63, direção oeste do Pará. Bem aqui, próximo aqui ao Mato Grosso. Aqui, as queimadas todo dia na Amazônia, vai para pegar o Pará. Olha, uma das regiões mais conflituosas, historicamente, é aqui, ao longo da Transamazônica e aqui, no sudeste do Pará, onde esses focos de queimadas já se consolidaram. E nós temos também uma área importante, que eu vou chegar lá depois, que quero falar especificamente dela, que é Altamira, bem aqui, e nós temos esses focos de queimadas, né? Queimadas em imóveis rurais. Né? E aqui, como é que estava em 2019, então, o desmatamento na Amazônia, destacando aqui o estado do Pará, praticamente pintado de vermelho aqui. Né? As queimadas aqui, em 2020, se intensificaram, os focos de e aqui foram as queimadas registradas só em 2019, no dia 10/8, né, que foi chamado de o dia D das queimadas, onde nós sabemos, vocês devem ter participado, teve até investigação da Polícia Civil nesse processo também, onde agricultores criaram um grupo no WhatsApp e ordenaram as queimadas naquele dia e naquele horário específico. O dia D das queimadas, que mostra aqui, então, vários pontos aqui de queimadas criminosas no estado do Pará, nesse dia específico, no dia 10 de agosto de 2019. Bem, aqui um outro problema. A exploração legal de madeira. Você deve entender também que, com a desvalorização da moeda brasileira, ou seja,
com a desvalorização do real em relação ao dólar, o que acontece? Nós temos aí, então, uma demanda muito maior pela madeira e pelo minério paraense. Tanto é que o Pará está se destacando na arrecadação por conta do minério, né? E isso vem dando destaque, inclusive, para o governo. A madeira também tem uma demanda maior em função dessa desvalorização. E aí tem uma intensificação da atuação, então, de madeireiros na região. O problema é que eles estendem a exploração para além dos territórios nos quais é permitida a exploração sustentável, né? E aí cria, então, o impacto quando eles se direcionam para unidades de conservação, de uso sustentável, de proteção e com territórios indígenas também, né? Então, mostra aqui, por exemplo, essa área verde escura, a unidade de conservação. Aqui, onde nós tivemos maior exploração de madeira aqui, vai ficando mais forte aqui, olha só. Aonde justamente? No oeste do Pará. Aqui na região do oeste do Pará. E ao longo do entorno da rodovia Transamazônica. Então, em torno da rodovia Transamazônica e da BR-63, que são rodovias federais, 100 quilômetros de cada lado são áreas da União. Então, quem tem que estar presente ali é o IBAMA, é o ICMBio, ou a Polícia Federal. Nos últimos anos, essas instituições elas vêm sendo fragilizadas com redução dos recursos que ajudam no combate e também com ataques. Por exemplo, 2 helicópteros do IBAMA foram queimados recentemente, que fazia a fiscalização, né? Então, aqui mostra também a queimada aqui no estado do Pará, um destaque para o entorno da Transamazônica, aliás, a exploração de madeira, destaque para o entorno da Transamazônica, aqui no oeste do Pará, né? Bem, aqui, essa imagem mostra uma outra questão importante, né? São as redes, né, as redes de contrabando de madeira na Amazônia, de 2015 a 2020. Nós fizemos aqui, então, nós mapeamos as rotas, ou seja, para onde vai, de onde parte, as áreas que partem esses pontos mais escuros, aqui são as rotas que são utilizadas. Vou destacar só aqui o Pará. O mercado aqui, o mercado da madeira contrabandeada, que parte do Pará, vai para a Europa, né, vai para a África, e também ele pega toda a região aqui do rio, pegando aqui o rio Amazonas, né, ou então pega a estrada aqui no sul do Pará. Por isso que é muito comum, quando a gente viaja de madrugada no sul do Pará, a gente encontra vários caminhões de madrugada com várias toras de madeira. Existem os horários que eles combinam para poder atravessar a madeira sem o selo, né, que garantiu ali porque ela se apresentasse enquanto uma exploração lícita, né? E aí, geralmente, as rotas são, por exemplo, Transcametá, aqui no Pará, é uma das principais rotas do contrabando de madeira, se vocês terem uma ideia. Como também, hoje, é uma rota importante para o tráfico de drogas. E, às vezes, o que acontece? As mesmas rotas do contrabando são as mesmas rotas do tráfico de drogas, viu? Então, há uma sobreposição aí, nesse caso aí. Bem aqui, desmatamento na Amazônia, né? Desde 2004 até 2020. Então, há um aumento, depois que nós temos uma diminuição em 2012, então passa a ter um aumento, mas já foi muito maior lá atrás. Então, foi no momento que começa a ter o fortalecimento do ICMBio, né, do IBAMA, com concurso público, e aí há uma diminuição e agora a gente tem um aumento, né? As queimadas também tiveram um momento muito alto, sempre é isso que acontece. É algo que é muito difícil controlar. Não dá para prever as queimadas. Então, elas ficam nesse momento aqui, oscilando. Hoje, elas estão nessa situação aqui, esses dados são até julho de 2021. Julho de 2021. E aqui, desmatamento acumulado na Amazônia brasileira, né? Isso aqui. O Pará, então, olha aqui o Pará. O Pará é o país que é o estado que de 85 a 2020, mais nós tivemos, então, o desmatamento acumulado, superando, por exemplo, o Mato Grosso. Superando o Mato Grosso. Que sempre aparece ali nas estatísticas na frente. Então, são esses 3 estados, Pará, Mato Grosso e Rondônia, onde mais nós temos, então, a ação do desmatamento.
Bem, aqui, um outro problema, que agora está muito em evidência, o garimpo. Por que o garimpo é um problema? O que acontece? Quando nós falamos, por exemplo, de crime organizado, eu sempre gosto de ressaltar isso, quando nós falamos de crime organizado, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o seguinte: crime organizado, a gente pensa logo no tráfico de drogas. A gente pensa logo no narcotráfico. E não é. A exploração legal de madeira, contrabandeada para o mercado europeu, é um exemplo também de crime organizado. O garimpo ilegal é um exemplo de crime organizado. Exploração sexual, tráfico de pessoas. O Pará é o terceiro estado onde mais ocorre tráfico de pessoas. E o Marajó é o campeão e a principal rota de onde parte as mulheres traficadas para a fronteira, nas áreas de garimpo. E também a região campeã de exploração sexual. E também o Pará é o campeão de tráfico interno. Então, os três estados onde mais tráfico de pessoas, Maranhão, Amazonas e Pará. O Pará é o campeão de tráfico interno. Pega a mina do interior para trabalhar numa casa de família. E o Marajó é a região onde mais nós temos, então, exploração sexual infantil, e, ao mesmo tempo, também a principal rota do tráfico de pessoas para a fronteira, na região de garimpo, nesse caso, Guiana e Suriname, naquela região ali. Só aí, resumidamente, eu já te mostrei o quanto que o garimpo tem relação com tudo isso. Elas não param de garimpo. Então, o garimpo ele potencializa outras atividades criminosas. Quando nós temos, por exemplo, um discurso de incentivo ao garimpo ilegal, ou a ideia de legalizar o garimpo, nós temos, então, o fortalecimento de outras atividades. Por exemplo, bora pegar 2 exemplos clássicos aqui, antes de começar a falar deles. Mas o Comando Vermelho e o PCC. 2 facções criminosas que atuam no Brasil e que surgem na região sudeste. Uma no Rio, uma em São Paulo. O PCC está no Rio, o Comando Vermelho. O PCC tem um caráter transnacional e de uma empresa transnacional. Tanto é que as relações do PCC elas se estabelecem com máfias na Itália, com grupos criminosos, por exemplo, na Venezuela, no Peru, na Bolívia e na Colômbia. E eles estão para além do tráfico de drogas, mas contrabando de cigarro na fronteira com o Paraguai, tráfico de armas na fronteira com o Paraguai, na fronteira também com o Peru e com a Colômbia, drogas, garimpo ilegal, ouro, compra de imóveis, inclusive agora, mais recentemente, construção de condomínios. Olha o quanto que a organização criminosa ela ultrapassa os limites da nossa compreensão. Ou seja, não é mais só a droga, a arma e o contrabando. Agora é a construção dos imóveis para a venda, mercado imobiliário. Em alguns casos, até na formação. Os criminosos estão pagando faculdades de direito para eles terem advogados para defender os seus soldados, os seus integrantes. Olha como está muito avançado. E aqui é uma área de conflito aqui, olha, Jacareacanga, Itaituba. Aqui nessa área aqui é a área na região do sudeste do Pará, que em 2020 apresentou, então, atuação de garimpo ilegal, com ameaça a grupos indígenas, o surgimento de grupos milicianos, de milícias armadas, e com a presença de grupos ou de facções criminosas da região do Sudeste, nesse caso aí, PCC. O Comando Vermelho tem uma outra estrutura. É mais tática de guerrilha, aquele negócio violento, de fato. Eu estava em São Paulo um tempo desse. O São Paulo é um dos estados onde tem o menor índice de violência do Brasil, e quem é da Polícia Militar, que trabalha com os dados, sabe disso. E muito se copita aí dos dados em relação à atuação do PCC. Eu tive, por exemplo, numa comunidade, na Zona Leste, para dar uma palestra com o pessoal de um projeto social do Instituto de Setúbal, e no momento da minha palestra, entrou um integrante do PCC lá, e ele assistiu a minha palestra. Eu estava falando sobre a questão da juventude, na terra firme, onde eu morava, no bairro, minha infância e tal, com o tráfico e com a violência, e que as políticas públicas elas não chegavam, e era uma atuação muito violenta do Estado, e isso fortalecia essa presença muito mais forte do crime, né? A possibilidade ali não existia, então o cara ia ser criminoso. Porque todas as condições levavam o cara para ser criminoso. Morava mal, dormia mal, comia mal e era espancado. Eu estava mostrando isso para eles e tal. E o cara pegou e ficou assistindo a minha palestra do início ao fim. E eu não sabia que era do PCC. Só depois que
um dos organizadores me chamou e falou que ele era integrante. Ele é o... Aí eu digo, mas o que estava fazendo? Não, ele é o interlocutor da gente com o PCC, porque para a gente atuar aqui, a gente teve que pedir licença para o PCC para montar o instituto, e o PCC garante nossa segurança. Então, não há pichação no prédio, não há saqueamento do prédio, não há assalto, ou seja, eles fazem uma atuação na região onde todas as garantias de segurança elas são garantidas pelo crime organizado. Eu achei isso absurdo. Isso em São Paulo, lá em São Miguel, na Zona Leste, periferia da capital. Periferia da capital. Isso agora, no mês passado, que eu estive lá numa atividade do Instituto da Fundação Itaú Cultural e do Instituto Tiricetuba. Enfim. Então, eles dizem que há 20 anos a redução porque está pacificado, que eles dizem. Que aonde o PCC controla, não tem conflito porque não tem rival. Em regiões que tem disputa, tu tem, então, a intensificação desses conflitos. Só uma observação, essa minha fala aqui. Então, aqui nós temos uma zona de conflito, que envolve aqui, sabe o quê? O garimpeiros com os indígenas. Essa é a zona de conflito. E isso vem fortalecendo a atuação do crime organizado. Aqui, uma região ficou muito conhecida, após a Serra do Sol, as áreas onde tem garimpo ilegal, Pacaraima, após a Serra do Sol, terra indígena, o Iramutá, que são as áreas, a reserva indígena aqui, após a Serra do Sol, onde estão os garimpeiros entraram e passaram a estar em conflito com os índios. Então, é uma área federal aqui, cara. E aqui, como é que o tráfico se apropria? Essas aqui são as redes do narcotráfico na Amazônia. Praticamente, vai pegar o Pará aqui, todo o estado do Pará está envolvido pelas redes de narcotráfico. Depois desse caso que aconteceu lá em Vale do Javari, que eu não parei de dar entrevista desde segunda-feira, inclusive está chegando um bocado de mensagem aqui para mim, pedindo minha agenda, o que acontece? Ficou evidente aí o tema da relação entre mineração com garimpo, da mineração com o narcotráfico. Olha a complexidade das redes aí. Ou seja, nós temos 3 modelos de transporte de droga na região. Rio, estrada e os aeroportos particulares ou clandestinos. Aliás, as pistas de pouso particulares ou clandestinas que são construídas em territórios e fazendas para aterrissar o avião particular com a cocaína. Então, o Amazonas é a grande porta-entrada da cocaína no Brasil, na tríplice fronteira, sobretudo. E o Pará é o grande corredor, área de trânsito. E aí, em função de o Brasil se tornar o segundo principal mercado consumidor de cocaína e a principal área de trânsito, o Pará está nesse destaque. Por quê? Porque para chegar até a Europa, tem que passar pelo Pará. Então, a conexão entre Amazonas e Pará é ela que consolida, então, a fluidez da cocaína, nesse caso das redes ilegais do narcotráfico na região. Então, nós estamos envolvidos pelas redes do narcotráfico e envolvidos pelas redes de contrabando de madeira e de garimpo, até o manganês também, o que significa dizer que essa sobreposição de atividades ilícitas e dessas redes ilegais, elas acabam, então, confundindo, na nossa percepção, o que é legal e o que é ilegal. E quando elas se conectam, tornam muito mais complexa a nossa atuação. Tem setores, por exemplo, que é difícil a polícia militar fazer o serviço. É muito difícil. Mas o que é mais interessante em relação a essa complexidade? O que é mais interessante? É entender isso aqui, pessoal. Isso aí é interessante. Que é justamente essa mobilidade do crime organizado. O Gaudêncio vai lembrar que ele é da minha idade. Não estou chamando o Gaudêncio de velho, não é isso. Mas nós tivemos na periferia, nos anos 90, a onda do moleque era ser de gangue. Existiam várias gangues de rua na periferia de Belém. Eu sempre gosto de lembrar algumas aqui. Dia 29, eu vou estar no Rio de Janeiro, eu vou apresentar um mapa das facções em Belém. É impossível a gente continuar negando que não tenha. É impossível. O governo pode negar, a secretaria pode negar, mas é impossível nós negarmos que não tenha facção.
Não como no Rio de Janeiro, com uma outra estrutura. É tipo assim, eu estava conversando com o pessoal sobre esse filme que está passando da Marvel, do Doutor Estranho. Aí eu falei, olha, aí eu lembro que estava dando uma palestra no FPA e uma aluna do curso de geografia falou assim mesmo, que lá no Tapanã, o cara estava batendo na mulher, aí o irmão dela falou assim, eu vou ligar para a polícia. Mas ele falou baixinho, aí ele ligou para a polícia. Olha, aqui perto de casa e tal. Quando foi depois, menos de uns 3 minutos, alguém gritou do outro lado, rapaz, para de bater nela. Já ligaram para a polícia, acabaram de ligar para a polícia aqui. Eles ficaram desesperados. Como eles sabem que ligaram para a polícia? Como eles ouviram que eu estou aqui e tal? Aí eu digo, olha, sabe o que é o multiverso do filme? É o multiverso. Ou seja, tu não sabe quem é, mas eles sabem quem tu és. Essa é a primeira recomendação. Eu tenho a minha ex-namorada policial militar. Eu dei muita força para ela fazer na época, o curso. E quando começou a ter perseguição dos policiais militares, eu fui lá no Instagram dela e pedi para ela escrever todas as fotos. Como eu fiz com os colegas meus também. Eu mandei para vários mensagens, rapaz, exclui tudo que tu tem, tá? que demonstra que é policial militar. Por quê? Porque tu mora no Guajará. Tu não mora no bairro de Nazaré, Baixo Campos. Tu mora lá no bairro do Roxinol, em Castanhal. Tu não mora na Praça do Estrela. Infelizmente, tu está na periferia ainda. Tu não sabe quem é, mas eles sabem quem tu és. Existe um multiverso, nesse caso, um universo do crime, em uma rede social, que eles se conectam, eles sabem os códigos, eles sabem as mensagens, eles entendem as fichações, eles sabem quem nós somos, eles nos observam. E nós não sabemos quem eles são. Então, aqui, olha só. Então, na década de 90, nós tínhamos as gangues de rua, que tinham o universo deles ali. Por isso que a pichação era uma coisa muito forte. Várias. A Anideu tinha um bocado de gangue. Vandalismo, cremação. Na Sacramento tinha Ratos do Barulho. Na Pedreira tinha terrorismo. Na Terra Firme tinha Demolidores Dark. Na Matinha tinha Demônios da Matinha. No Guamá tinha várias. No Guamá tinha a galera do Flash, a Tropa Homicida, tinha São Cristóvão, aí tinha a elite do Tapanã, a elite do Guamá, Turma da Marcílio, Tarados e Malucos. Cara, Belém era dominada pelas gangues dos anos 90. Tinha todas. Então, tinha SP, Sindicato dos Perdidos, tinha os Ratos da City, tinha os Imortais, tinha. Quem mais? Tinha Juventude Perdida. Eu acho interessante os nomes. São nomes bem assim, criativos, né? Vírus da Morte, lá na Batisteu. Aí, mas o que tem a ver? O problema é que algumas dessas continuaram. Por exemplo, na Terra Firme. Depois da DD, surgiram várias outras. E surgiram duas importantes. Os invasores da ligação e a Falange Vermelha do Tucunduba, que foram historicamente rivais. E essas duas deram origem a duas pequenas facções. A equipe Rex, que substitui antigos invasores, lá da Rua da Ligação, Passagem de Ligação na Terra Firme, e a Liga da Justiça, que substitui a Falange Vermelha, lá da região do Tucunduba. Esses dois grupos passaram, então, a se degradar em busca do controle da principal porta de entrada da pasta de base de cocaína e da cocaína em pó e da maconha que era comercializada naquela época, naquela região, que era o Tucunduba, o Rio Tucunduba. Uma área que historicamente sofreu com ocupação espontânea, com uma série de problemas de infraestrutura urbana, com várias áreas de ocupação e que facilitava, por exemplo, a chegada da droga e a camuflagem dela. Então, por isso que era importante aquela região ela estar em disputa. E na época da minha dissertação de mestrado, eu estudei essa relação que deu origem a esse livro aqui, chamado A Geografia do Crime na Metrópole, das redes ilegais até a pressão perversa na periferia de Belém. Naquele momento foi isso. Depois, então, o que vai acontecer? Em 2014, houve a tentativa de uma aliança do PCC com a equipe Rex na Terra Firme. Então, vocês vão lembrar, por exemplo, que
nesse momento, o que vai acontecer? A Liga da Justiça, em 2007, havia criado, então, uma estrutura de organização na região do Tucunduba, onde era permitido assalto aos moradores, onde eles vendiam gás fiado, distribuíam água fiado, onde eles reformaram o centro comunitário, uma política de aproximação com a comunidade, mas uma cobrança de taxa para os comerciantes, para que não tivesse mais assalto na região. E isso aí deu a ideia para que também outros grupos, e aí não se sintam ofendidos, por favor, viu? Grupos ligados à segurança pública, agentes da segurança pública, vou falar agente para não definir quem. Agente da segurança pública, na situação de reserva, mas andando com arma, com toda uma relação institucional, pudesse, então, dialogar com esses grupos e copiar esse modelo dentro de uma outra estrutura, criando, então, aí grupos que passaram a ser reconhecidos na periferia como grupos milicianos, né? Que se estruturam ali a partir da terra firme do Guamá. Né? E depois se expande para Pedreira, para Cabanagem. E Coraci já existia um grupo que se titulava enquanto Justiceiros de Coraci, onde os comerciantes tiveram um papel fundamental nesse processo. Então surge aí, ou se fortalece, os grupos milicianos. Alguns desses grupos, uma relação muito íntima com o tráfico de drogas. E aí você já vai encontrar isso nesse outro livro, chamado Periferia sob Vigilância e Controle, que foi da minha tese de doutorado, né? Que já mostra essa sobreposição de relações de poder e como isso afetou as periferias de Belém com o aumento da violência letal, né, dos homicídios com características de execução que atingiram principalmente a população negra. Então, nem todo mundo que morria no conflito tinha relação direta com o conflito, mas pelo fato de estar na periferia e de ter uma característica que era entendida como alguém que está no conflito, a pessoa acabava se tornando vítima. Enfim. E aí, então, diante de todo esse conflito, o primeiro conflito que marca a história desse processo é o de 2014, lembra? De 4 e 5 de novembro, o toque de recolher, e isso fragiliza a entrada do PCC aqui. Calma, Silas, depois eu vou abrir só para as perguntas, não se preocupe. E cada pergunta e informação que vocês derem aqui, adicional, eu vou já anotar aqui, que já vai ser meu próximo texto já. Eu estou aproveitando para fazer uma coleta aqui de dados. Né? E aí, então, não deu certo o PCC. Bem, já tinham tentado, em 2007, criar a primeira guerrilha do Norte aqui. Também não deu certo. E depois o PCC tentar, também não deu certo. Na verdade, seria o PCN de 2007. Primeiro Comando do Norte. Ia surgir no Guamá. Não deu certo porque a polícia prendeu todo mundo e acabou a graça. Então, não deu. Depois o PCC tentar em 2014 não consegue. E aí, depois, então, surge lá em Garapé-Açu, lá em Garapé-Açu, na Colônia do Prato, se alguém conhece aqui, surge, então, um pequeno grupo lá, chamado de PGN, a Primeira Guerrilha do Norte. Inclusive, eu estava na época da operação que teve, que era o delegado Adriano, que estava lá, um cara muito competente. Mas que era o problema? É que só tinha um delegado, uma viatura com 4 ou 5 policiais militares, para cobrir toda aquela região ali de Garapé-Açu. Eu digo, Adriano, não tem condições. 5 policiais militares, um delegado. Como é que tu vai conseguir entrar? Eles entravam lá e eles eram recebidos com bala. E aí foi que montaram uma operação com apoio. E eles foram lá, então, prenderam lá 14 pessoas e acabaram desmembrando esse grupo que atuava na Colônia do Prata. O que significa dizer que o grupo morreu. Ele foi para outra região. Porque eles são assim, o crime é muito complexo e muito dinâmico. Né? Então, esse mapa aqui, por exemplo, ele vai mostrar, primeiro, para onde chega o Comando Vermelho e o PCC. É óbvio que o Comando Vermelho aqui no Pará, ele não é como é no Rio de Janeiro. Tem uma peculiaridade aqui. Tem uma peculiaridade. Né? Aqui mostra exclusivamente em que município ele está. Eles vão. Enquanto o Comando Vermelho... Olha, o Comando Vermelho, para entrar no Pará, ele teve que ir para Nanindeua, onde ele encontrou a melhor estrutura para poder se organizar. Ele entra lá para o Nanindeua, Águas Lindas,
Águas Brancas, região do Aurá, e vai se expandindo. Hoje, a Ananindeua todinha, aquelas áreas de periferia, existe uma pequena célula. Eu não vou definir como Comando Vermelho organizado como no Rio. São pequenas células. São pequenos grupos, aqueles grupos locais ali que passaram, que era mais interessante, se intitular enquanto Comando Vermelho. Então, quando o cara apronta aqui no Pará, ele matou, um exemplo, ele matou um policial militar. Ele foge. Hoje ele vai lá para o Rio de Janeiro. Ele pega como passagem de ônibus, passa 3 dias na estrada, chega lá no Rio de Janeiro, ele fica lá intocado. Aí ele fica um tempo lá na comunidade, trabalhando para lá. 2, 3 anos depois, o que ele faz? Ele volta. Quando ele não vem para cá, acho que ele não vai para o Rio de Janeiro, ele vai para algum município de Temacela, ele vai lá para Igarapé-Miri. Fica lá em Igarapé-Miri, no interior lá, fica por lá. Passa um tempão lá, intocado, aí depois que ele acha esquecendo dele, ele retorna. É assim que se dá as gerações. Fico assim. Então, esse mapa ele mostra para onde foram. Por exemplo, hoje, Belém. Existem essas células aqui, no Comando Vermelho, Belém e Ananindeua, estão se espalhando para o interior, já tem Igarapé-Mirim, já tem Castanhal, e o PCC ele prefere ir para a região de Tengarim. Por quê? Porque lá em Altamira, que a gente vai chegar em Altamira agora, o que acontece? Altamira é o grande corredor também, é o entreposto. E aí, Altamira, esse contato com o Amazonas, despertou um conflito que envolvia ali o Comando Vermelho, que comanda Manaus hoje, junto com o Comando Classe A, que é uma facção local em Altamira, que hoje não é mais local apenas, ela surge dentro do sistema penitenciário, e aí esse grupo rivaliza com o Comando Vermelho e se aproxima do PCC. Aí, logo depois, o Comando Vermelho entra em Manaus, que era comandado pela Família do Norte, toma Manaus da Família do Norte e agora está indo para Altamira. Esses conflitos que aconteceram aí tem muito a ver com essa relação. Tanto é que tu for lá para Altamira, vai ver que está empestado de pichação do Comando Vermelho. Está empestado. Por quê? No Pará, e na região metropolitana especificamente, essa simbologia da pichação é muito presente ainda. As pessoas, o cara que é do crime, ele entende o símbolo. Talvez para a gente seja difícil. Porque o crime ele começa a se estourar a partir das gangues aqui em Belém e na região metropolitana. Elas vão evoluindo, há uma evolução. E, portanto, esse símbolo, esse significado, ele é repassado. E, às vezes, nós não conseguimos entender. E, às vezes, o próprio Estado não consegue entender isso. Como é que funciona? Então, como é que eu crio uma condição de entender que a política pública e segurança pública, que eu falei no início, ela é muito além do que é a política de segurança pública. Porque ela tem que fazer com que aquele jovem, aquele indivíduo, ele entenda que aquele símbolo ali não é o correto. O correto é ele pensar na cultura, no esporte, no lazer, na educação, com possibilidade. É criar um mundo que seja, então, o mundo da oportunidade, da prosperidade, da possibilidade. E da cidadania. Não que ele entenda que o mundo do crime que se constrói na periferia, a partir daquilo que ele convive, que ele observe, que ele se sente representado, seja o mundo da verdade. Né? Então, aqui a gente mostra para onde o Comando Vermelho foi. Né? Aqui e onde precisa estar. Né? Bem, é óbvio que quando a gente fala, por exemplo, de desafios, eu te mostrei um cara de desafio. Aí tu me pergunta, vem cá, professor, pô, eu venho aqui para você me deixar empolgado, feliz e tal. Só falou de problema. Só falou de desafio. Será que não tem uma possibilidade? Não tem uma oportunidade? Bem, sempre quando a galera me questiona na formação, eu digo, olha, existe uma possibilidade. Eu não vou aqui ser leviano para dizer assim que eu vejo hoje uma polícia muito mais preparada do que há 20 anos atrás. Não tenha dúvida disso. Embora nós saibamos que nós temos ainda muita contaminação interna. As instituições elas não são fáceis. Eu não estou falando aqui da Polícia Militar. Estou falando de todas as instituições. Seja uma universidade pública, corpo de bombeiro, Polícia Militar, o que for. Existem relações muito complexas internas. E existe também relações de hierarquia. E, às vezes, existe uma contaminação nessas relações. E tu quer resolver o problema e tu não consegue resolver o problema.
Eu falei isso para o Adriano, quer ser um herói, pô, não é tão simples assim, não. Não é tão simples, tu acha que será simples resolver o problema, porque existem relações que estão para além do que tu possa imaginar. De político que ganha, de oficial que ganha, de soldado que ganha, de empresário que ganha, de agente de trânsito que ganha, de, não sei, de madeireiro que ganha, de banco que ganha, entendeu? De agiota que ganha. Tu tem uma múltipla relação de empresa de sistema imobiliário que ganha. Belém, hoje, é uma das cidades que se destaca, por exemplo, no setor imobiliário em função de que os imóveis acima de 1,5 milhão que são vendidos são comprados por pessoas que não moram em Belém e que não moram no estado do Pará e que moram em outros estados. Aonde essas pessoas moram? Em Recife, São Paulo. E estão comprando imóveis de 2,5 milhões aqui em Belém. Na Bahia, ali, na Doca. Eu digo, pô, mas o cara deve odiar muito deixar de comprar um apartamento, por exemplo, no Leblon, para comprar um apartamento aqui na Doca, que quando é período de cheia aqui, fede sua merda isso aqui. Eu não entendo. Qual é a tara que ele tem para comprar um apartamento na Doca de 2,5 milhões, 2.200.000, enfim. Né? E aí tu vai ver, são apartamentos que são comprados e que não são ocupados. Então tem a lavagem. Aí, o que mostra, então, que tem muita relação. E a gente tem a mania de dizer assim, não, criminoso, quem é o criminoso? É o cara, é aquele fudido lá que pegou com 20 petecas de cocaína. Eu participei de uma tese doutoral recentemente, da UNB, que ela mostrava lá a empresa do tráfico de drogas e as relações de trabalho. Ela mostrando como, por exemplo, existia uma exploração do trabalho a partir do tráfico, ela tendo como exemplo a cidade de Brasília. Existem grandes empresários que ganhavam em cima disso, mas eles não apareciam na mídia e nem no interrogatório, nem nas investigações. Essa que era a grande questão que estava sendo colocada lá. Né? E aí, qual é a possibilidade de melhorar? Bem, nós temos um quadro muito melhor hoje na Polícia Militar, tanto dos praças quanto dos oficiais. Eu tenho vários. Eu podia listar podia fazer uma lista de exemplos de oficiais que não são apenas oficiais, mas também são intelectuais. E eu podia te dar uma lista de praças que também são intelectuais. Né? Esse é o primeiro ponto importante. Nós temos um quadro muito melhor na Polícia Militar hoje do que há 20 anos atrás. Segundo, eu diria, eu quero ser corrigido, se eu estiver falando besteira aqui, peço que me corrijam, não vou me ofender, mas eu diria que parece que o Estado, embora eu acredite que poderia estar ganhando muito mais, o policial militar poderia estar ganhando muito mais, mas eu vejo o Estado que está um pouquinho mais assim, participativo no diálogo com a Polícia Militar do que gestões passadas, que realmente sucatearam. Não só sucatearam, como negligenciaram relações obscuras da Polícia Militar com a política e com o tráfico de drogas. Deixaram o circo pegar fogo. E que colocou o Pará entre os estados mais violentos do Brasil e Belém como a segunda capital mais violenta do Brasil na época dos levantamentos que nós fizemos. Né? E a região metropolitana, a segunda região metropolitana mais violenta do Brasil. Podia para Recife na época, por causa de Marituba, inclusive. Enfim, então temos uma polícia mais preparada hoje, nós temos intelectuais da Polícia Militar e temos um Estado que parece que procura dialogar mais. E um outro fator importante, que deve ser considerado, é o ter paz. As primeiras reuniões de ter paz eu participei, e na época seria territórios de pacificação o nome, não seria ter paz. E aí, a primeira reunião, eu já senti o Chico. Sentei o Chico, eu e a galera foi atrás, não, está errado esse nome. Porque se tu quer fazer uma coisa diferente do que foi no Rio de Janeiro, a pacificação, a ideia é que a região ela precisa ser pacificada, e para te pacificar uma região em conflito, tu tem que agir com força. A história nos mostra isso. E se tu quer agir com cultura, com esporte, com educação, então tu tem que agir de uma outra forma. Então não é pacificação. Então resolveram mudar para territórios da paz. Ter paz. Com as usinas e tal, e com o atendimento comunitário que provavelmente a Universidade do Pará ela vai estar entrando também com serviços nessas usinas. Né? E hoje nós temos que garantir, então,
com que a polícia ela possa entrar aí, porque são territórios que, por mais que nós não possamos observar, mas que existe a presença de facções do crime, pequenas facções, e que nos observam, e que observam essa relação. Então, essa entrada, em conjunto com essa política do ter paz, ela seria o complemento entre a política pública de segurança pública e a política de segurança pública. Nós conseguimos, então, nós conseguimos fazer essa conexão, nós temos possibilidade de garantir, então, uma melhoria da qualidade de vida, uma melhoria dos nossos serviços e uma garantia também da própria estabilidade da sociedade, nesse caso, nas áreas que no passado apresentavam conflito. Por fim, eu diria que seria um desafio. Não tem como a gente pensar em trabalhar isolado. Eu sempre costumo dizer isso. Eu digo o Galdêncio me leva para trabalhar na formação lá com o pessoal, lá no IESP, porra. Deixa eu conversar com o pessoal lá, explicar para eles o que é os direitos humanos. E direitos humanos não é para defender bandido, como se apresenta. E os direitos humanos também, ele deve defender os interesses da polícia militar, do policial militar que é assassinado, a família não tem apoio, que sofreu atentado. Eu tenho a família de militares. O meu cunhado teve que sair da terra firme expulso. Entendeu? E ele é oficial da reserva. Ele saiu expulso. Ele jamais imaginou sair da terra firme. Gastou uma grana numa casa de 2 andares, com piscina, com churrasqueira, e a casa não vale 200 mil. Não vale 200 mil a casa hoje. Ele teve que sair expulso de lá e financiar um apartamento fora do bairro que ele nasceu e se criou. Pô, entendeu? Porque ele foi ameaçado. Ele foi ameaçado. Na verdade, ele foi ameaçado, não. Ele foi perseguido. Né? Enfim, então a gente não quer isso. O que a gente quer? Que tanto as pessoas que habitam a periferia, que não se envolvem com o crime, elas tenham garantias, como nós queremos também que o policial tenha garantia. E essa garantia ela só vai ser, de fato, efetiva quando nós podemos, então, olhar a necessidade de uma presença muito mais forte do Estado na garantia dessa conexão. Vai fazer, então, que nós possamos, então, dizer que o Estado é alternativo, que a polícia não é nossa inimiga, que a polícia está aqui para contribuir. E eu não tenho que, então, buscar auxílio do traficante do local que conhece os bandidos e que proíbe assaltar a comunidade, e eu vou me sentir protegido com a presença do traficante e não com a presença da polícia militar. Então, é isso que nós temos que colocar como uma ideia de conseguir trabalhar de forma integrada para poder garantir, então, a segurança de todos, né? Inclusive dos nossos agentes. Bem, pessoal, era mais essa informação dos mapas, e eu estou aberto, claro, a comentários, a críticas, né? Eu posso socializar depois com o Galdêncio o nosso relatório, que nós já apresentamos hoje, está todo mundo pedindo esse relatório, esse dito relatório aqui, vocês darem uma lida, e também aberto ao diálogo constante. Formação presencial, online, entendeu? Quando tiver, pode me chamar, que eu estou disponível, eu estou a serviço de vocês. Eu sou um agente público que está a serviço dos interesses públicos. Era isso, meus amigos. Professor, muito obrigada. Eu ainda não vou fazer assim nenhum tipo de comentário, porque o pessoal está sedento aí para fazer perguntas. Eu vou abrir a palavra aí para os que quiserem fazer questionamentos. Eu vou começar aqui. Silas Vieira, à vontade para fazer as considerações aí para o nosso palestrante. Está ouvindo aí, Silas? Consegue abrir teu áudio? Se você não conseguir pelo áudio, está conseguindo? Senão você pode mandar mensagem no chat também. Bom dia a todos aí, participantes da reunião. Parabéns aí, professor, pelos comentários aí. Bela colocação aí Bela colocação e um grande conhecimento aí na área, né? Pelo que eu observei, professor Ayla, parabéns aí pela colocação aí. E segurança pública é isso aí mesmo, né? Esse conjunto integrado aí com outros órgãos, né? É o que faz uma boa segurança pública aí nos dias atuais aí, de frente ao crime organizado, como o professor frisou aí, né? Obrigado, Silas, valeu.
Estava atenado. Silas, desde cedo, ele estava com a mãozinha levantada e acompanhando aí o debate. A gente agradece, Silas, as tuas considerações, o acompanhar essa discussão, ela é salutar, ela é importante. Especialmente, professor, uma coisa que eu gostaria de falar é essa apresentação, o georreferenciamento, né, o geoprocessamento que se usa hoje. A geografia, ela invadiu a segurança pública. E eu fico muito orgulhosa da construção que tem sido feita com os instrumentos que a geografia tem trazido para a segurança pública, que a sua apresentação ela foi muito rica visualmente, não foi uma apresentação difícil, né? Só os doutores que vão conseguir, só os médicos que vão conseguir, não, ela foi bastante coerente, bastante simples, e que ficou mais rica ainda com a sua apresentação, e eu fiquei muito feliz de ver a geografia, o toque da geografia auxiliando para que a segurança, auxiliar na segurança pública. Hoje, dentro do Estado, né, quando nós pegamos aí os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente tem os observatórios também de segurança pública do G1, que são usados também, né, que é um observatório externo a qualquer órgão policial. Esse georreferenciamento, ele nos dá subsídios para que a gente possa fazer um policiamento direcionado, que é uma nova estratégia de policiamento adotada por nós, da Polícia Militar do Pará, onde dentro dessa mancha criminal gerada pelo geoprocessamento e suas projeções, os trabalhos, né, as figuras que foram apresentadas são riquíssimas, muito bem construídas, parabéns, tem dado o tom para o direcionamento das ações da segurança pública, especialmente na capital, região metropolitana. Então, na sua fala, vou passar já a palavra para você, Gaudêncio, trouxe aspectos muito pontuais, específicos, que no início foram falados sobre a diversidade que existe dentro da nossa área amazônica. Os nossos conflitos são muito específicos. Recentemente, nós estamos na capacitação e na criação do batalhão de patrulha rural, e isso foi abordado pelo senhor na sua palestra, violência no campo, o conflito que existe em área federal, em área estadual. Nós temos um contingente maior, mas nós temos também a dificuldade de acessar determinadas áreas, especialmente as indígenas, como a Raposa Serra do Sol, que foi uma área que houve a necessidade de intervenção ali da Força Nacional na época, em face à incipiência de contingente dos órgãos federais, de uma forma geral, e especialmente muito importante e relevante a sua fala sobre a questão do tráfico de drogas. E citou aí Barcarena, o porto de Barcarena, que é um dos lugares aí. Anteontem houve uma operação lá e foram apreendidas mais de 200 toneladas de minério e 300 quilos de cocaína também e outras drogas aí sintéticas. Mas Barcarena é um exemplo, foi muito relevante, muito importante seu exemplo, que foi dessa cidade onde nós tivemos aí a maior apreensão de drogas já registrada pelas polícias do Pará no dia 12 de maio de 2020. Eu tive a possibilidade de viver esse momento como comandante do batalhão de Barcarena, do 14º Batalhão, e comandar essa operação. E a posteriori, que eu estou ilustrando na prática o que a sua apresentação trouxe, através de investigações, né, foi me informado ali que pertenceria essa droga à máfia russa, que aí, mais uma vez, reforça a sua fala em relação a esse ponto de saída de droga, a ser Barcarena um ponto estratégico para o tráfico de drogas. E tudo isso eu vivi na prática, eu acompanhei, então vi muito da sua apresentação, uma realidade prática. Eu não sei até que ponto a sua vivência como pesquisador de estar nessas áreas, né? Para mim é mais fácil como pesquisadora viver, porque eu vivo a segurança pública e a minha tese de doutorado justamente explorou a sua fala, a questão da droga, a questão do crime organizado, com foco em Barcarena, mas a atividade policial em loco, ela permite essa construção prática, essa rotina, esse entender esse modus operandi.
E eu não sei até que ponto é a sua vivência nesses locais, né? Se o senhor, como pesquisador, consegue efetivamente estar nesses lugares, mas a sua fala, ela retrata uma realidade que nós vivemos na prática. Eu fiquei muito feliz de ter essa leitura, de acompanhar o seu discurso, de acompanhar a sua pesquisa, os seus dados, e dizer isso realmente reflete a realidade. Então, é muito importante isso. Eu fiquei muito feliz de ter me visto na prática, na sua fala, na fala que o senhor construiu. Eu vou passar a palavra aqui ainda para... bem, porque se tu não fala isso, eu ficar preocupado. Pô, será que eu falei tudo errado? Não, absolutamente. Eu estava preocupado já aqui. Não, absolutamente. Eu me enxerguei na sua fala, é isso que eu queria lhe dizer. E fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo. Eu vou passar a fala para o Gaudêncio, o doutor Gaudêncio, por favor. Obrigado, Coronel Simone, aí, pela oportunidade da palavra. Aí eu vou agradecer também o pessoal Ayala Couto, nosso confrade lá no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, e muito nos honra com a presença nesse espaço. E o senhor sabe disso, e a Coronel Simone também, Coronel Charlec, que está presente aqui na live, assim como alguns alunos do curso de Direito da SMAC, de História, de outras faculdades também foram convidados, que a nossa labuta aqui é discutir essa questão acadêmica e levar para a questão prática. E a sua linguagem foi muito interessante, que a Coronel Simone ressaltou, no sentido de que foi uma linguagem para que todos percebam como é que se constrói também a ideia de criminalidade, ou seja, esse movimento, né, do crime, porque quando você pega a lei, aquela abstração é diferente, né? Porque desse caminho que acontece em relações entre as pessoas e entre os bairros, daí a questão da geografia. Esse mapa, essa questão da relação campo e cidade aqui na Amazônia, e principalmente algo que me chamou muito a atenção. Interessante quando a gente não tem dados. Olha, a gente está numa Semana Nacional de Arquivos, seja a Semana Nacional de Arquivos, e esse debate é muito pertinente, porque o senhor sabe, a Coronel sabe, o Coronel Charlé também, que nós abriríamos para um debate acadêmico nesse sentido aqui, de construção de conhecimento. E, às vezes, a gente fala questões sem dados, né? E aí o senhor apresentou alguns dados que já quebraram com uma ideia que eu tinha, de que, e isso eu falei numa aula aí para os alunos civis, até na academia, que eu ministro aula de História da PM, de que o grande ouro, pelo menos no âmbito mundial, seria o ouro branco hoje, o tráfico de drogas a partir da cocaína. E aí, quando o senhor falou de região amazônica, o senhor colocou um dado interessante, né, de que isso, obviamente, não infligia a segurança pública, de que não necessariamente é a cocaína, porque aqui é um caminho para a Europa, para os Estados Unidos e tudo mais, mas tem a questão da madeira, tem a questão do tráfico de animais, etc. Então, você tem algo mais além e que envolve não simplesmente aquele cidadão que não tem um acesso, vamos dizer assim, a vamos dizer, os direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal, de 88. Tá? Então, assim, a minha pergunta são muitas. O pessoal falou de multiverso, essa ideia de uma hora eu sou uma coisa, uma hora eu sou outra. Achei muito interessante, né, de como é que o crime se organiza aqui. Não é algo igual do Rio de Janeiro, igual de São Paulo, tem toda uma dinâmica. E aí eu gostaria que o senhor falasse de duas questões. Primeiro, nós estamos na Semana Nacional de Arquivos, onde se debate a importância dos arquivos digitais, que já nascem digitais, e esse debate a importância dos arquivos, dos documentos variados, que são criados fisicamente, né, como nós conhecemos o papel e tudo, e depois passa a ser digitalizado. E aí, uma importância não só para a história, porque se pensa, história, patrimônio histórico, não, é lei, é direito, está ligado ao direito, está ligado à geografia, tem uma série de dados que são levantados, que amanhã eles passam a ser história, se a gente for trabalhar com teoria, que é a história em relação do passado e do presente. E aí, para os alunos de história, os alunos de direito, para vocês verem como as coisas interagem. Os alunos da geografia, né, que porventura estejam aqui,
para nós aqui da segurança pública, essa relação do ser de memória para a construção do conhecimento, ela não pode ficar só voltada ao passado. É um entendimento que eu tenho no sentido da produção do conhecimento. Por isso que o senhor está aqui. E aí a minha pergunta é como, e eu não estou falando de fontes de um passado remoto, não, que eu não vou trabalhar lá no século XIX, mas eu estou falando de fontes de dados que o senhor levantou agora. Primeiro, qual é a importância dessas fontes para o seu trabalho de pesquisa e como o senhor levantou essas fontes? Porque, como eu disse, às vezes a gente, numa aula, falando rapidamente, 45 minutos, 50 minutos, olha, não, como eu falei, o grande ouro branco da Amazônia, ou do mundo hoje, é a cocaína. E eu não tenho dados para afirmar isso. Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco desses dados que o senhor levantou, já que nós estamos numa Semana Nacional de Arquivos, isso eu acho que é importante, e que o senhor me falasse um pouquinho, que mexe um pouco com o meu trabalho. Empiricamente olhando, aí o Gaudêncio trata de futebol, mas eu trato de duas categorias interessantes, subúrbio e lazer. Direito ao lazer, se for pensar no campo do direito na atualidade, e subúrbio, que é um termo que é utilizado pelas fontes dos jornais lá na primeira metade do século XX. Se não quer geografia, se não utiliza periferia, de repente utiliza achar na geografia, mas se você pegar as fontes, jornais, documentos, fala de subúrbio, aquele que é urbano. E aí tem uma questão muito relacional. E eu estudei um bairro, especialmente na minha tese, ou seja, futebol é um pano de fundo, e tem um lazer, onde é um bairro interessante e importante também nessa questão que o senhor tocou do crime organizado na região amazônica, que é o bairro dos Jurunas. E aí apresenta questões relacionais. Como assim? Não é algo que está lá fechado aos ricos, os que são mais abaixados na sociedade. Eles interagem com o clube. O clube também cumpre um papel de identidade, que o senhor tocou ainda há pouco, que o jovem precisa ter essa identidade, tratando numa situação atual, ligada ao esporte, ligada a questões positivas. Parece um discurso, né, no campo vamos dizer assim, do ideal, mas não é um mero discurso, é uma prática, porque eu vim na periferia. Sou ruim de bola, mas eu queria ter treinado numa escolinha no meu bairro, como muitos jovens querem. Coronel Simone, professor Ayala, Coronel Charley e os outros que estão aqui ouvindo. Mas não é uma ação especialista da polícia, é verdade. Então, mas tem toda uma atuação aqui. E é por isso que eu lhe pergunto, aliás, queria que o senhor falasse novamente, para deixar bem claro e ter gravado. Como que se sai de uma gangue de rua para uma relação, já que eu trato dessas questões relacionais no trabalho, mas a partir de categorias como subúrbio e lazer, como que sai da gangue de rua com um crime ligado ao PCC, ao Comando Vermelho, nos bairros de Belém? Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão novamente. É isso, coronel. Me empolgo. Eu acho muito importante para a segurança pública realmente a gente conhecer essas questões. Perfeito, Gaudêncio. Boas colocações, viu? Perfeito. Eu vou começar primeiro com a pergunta dos dados, né? Bem, a gente que é pesquisador, eu falo a gente, nós, né? Sabe que levantar dados sobre segurança pública, dados mais exatos e reais, demanda trabalho. Eu montei uma equipe aqui, porque a pesquisa foi financiada, montei uma equipe para levantar os dados. Nós levantamos dados da Polícia Federal, de apreensões de droga, das polícias estaduais, dos estados, alguns incompletos teve que buscar com a Polícia Federal, que era para ter indicativo. Dados do IBAMA, levantamento de dados por satélite. Enfim, nós criamos mecanismos para poder chegar nessas informações. E o que é que nós fizemos também? Nós pegamos muitas informações de jornais sobre a apreensão de drogas, o nome da operação, se era a Polícia Militar ou a Estadual, a Civil ou a Polícia Federal, quem estava na operação. Então, a partir daquela informação, a gente ia, então, atrás da informação no banco de dados. E criamos um banco de dados também. E, além disso tudo, a gente separou,
onde foi encontrado, então, droga com madeira. Porque quando a polícia apreende, por exemplo, a droga e a madeira, aí separa. A madeira vai para um lado, a droga vai para o outro. Aí o cara, crime de tráfico de drogas, ele esquece o crime ambiental. O crime ambiental não aparece mais. Aparece só o crime de tráfico de drogas. Não sei se essa operação que a Coronel Simone falou tinha a madeira ilegal no meio. Mas, assim, na hora separa. Então, não, é só crime de tráfico de drogas. Então, o crime ambiental ele é totalmente abandonado. Né? Porque considera só o crime ambiental. E aí, o que acontece? A gente começou a fazer esse levantamento também, para poder mostrar onde é que estava a sobreposição. Por quê? Porque não dá para dissociar uma coisa da outra. Tudo é crime. Se a madeira não tem uma origem legal, é crime. E se está junto com droga, também é crime. E se tu tem duas atividades que são criminosas, então é óbvio que as duas têm relação. Então, nós fizemos esse exercício, esse esforço, que demandou muito tempo, demandou mais de um ano, esse levantamento. Foi trabalho de formiguinha, viu, Itamar? Foi uma coisa assim de tu pegar o computador, sentar, colocar no Google, operação não sei o quê, no Amazonas. Qual foi a data? Quantas quantidades de droga? De onde vinha a droga? Quem estava lá? Bora lá agora. Aí ia lá na informação, mandava e-mail, ligava, perturbava até o cara receber. Esse foi assim. E outros dados que estavam disponíveis já no próprio sistema da Polícia Federal. O que a gente queria fazer primeiro? Era indicar onde é que estavam. Depois, entrevista. Entrevistamos pessoas da BIM, inclusive até ontem falou comigo, que é o Bruno, que foi superintendente da BIM aqui, só que agora está no Paraguai. Aí eu entrevistei pessoas da BIM, Polícia Federal, né, pessoas que participaram das operações e tal, que estão à frente desse processo. E a gente trocava uma informação muito boa. É óbvio que não foi qualquer entrevista, porque, por exemplo, para mim, dialogar com a BIM, teve que ter uma contrapartida. Que foi minha contrapartida? Eu tive que dar uma formação para eles. Eu fui 2 vezes lá dar uma formação para eles. Aqui a sede deles é um escritório que tem aqui na Batista Campos. Então, o Bruno me chamou, aí eu aceitei com eles, montaram uma equipe, e eu tive que dar uma formação para eles de 2 tipos. Vou levar também levei vários mapas desses aí. Eu digo, pô, eu devia estar trabalhando aqui na PIN com vocês, eu acho. Ganhando o mesmo salário, inclusive, de vocês. Porque eu já tenho tudo feito, pô, vocês ainda vão atrás, tudo no mastigado. E foi boa essa relação, porque a gente criou uma relação de confiança e de aproximação, então ficava sempre nesse apoio. Isso ajudou muito. O Bruno conseguiu vários dados para mim, que ele autorizava para a Polícia Federal, então mais rápido chegava. No meu caso, demorava muito tempo. E a gente conseguiu esses dados assim. Entrevista, coleta de dados em banco de dados, fonte documental, muito documento, relatório, jornal. Cara, foi um serviço que demandou muito tempo e foi um serviço que deu muito trabalho, Valdense. Tanto é que, quando foi na hora de entregar de povo, depois de tanto trabalho, eu tenho que entregar isso para o fórum. Não podia ficar para mim isso aqui, não dá para ninguém. Porra. E entrevista. E, claro que também, nós começamos a fazer o trabalho de campo, só que a pandemia veio e cortou o trabalho de campo. Tanto é que nós submetemos uma outra proposta, que é para entender agora esse caráter transnacional do crime, que já é um outro problema que não tem a ver com essa fala de hoje, vai ser uma fala do futuro. E já entender a transnacionalidade do crime organizado na região amazônica, que é entender essas relações dessas facções com grupos internacionais. Por exemplo, os CRIAs na região do Vale do Javari, conectados com facções do Peru, da Colômbia e da Bolívia, que já é uma coisa transfronteiriça. Esse vai ser um outro projeto que a gente já encaminhou e a gente vai precisar ter que fazer trabalho de campo, principalmente em Manaus e Altamira. Manaus e Altamira. Bem, começa por aí. Quer mais, Lucila? Satisfação. A outra questão, para mim, para o meu trabalho, o que esses dados representam, a informação, representa a ideia de que eu preciso continuar estudando essa porra. Não tem jeito. Porque muda muito a dinâmica do crime, então tem que sempre estar atualizando, porque eu quero que seja um trabalho informativo, não apenas para uma intervenção violenta da polícia, mas para que o Estado olhe para aquilo ali e pense em política pública. Porra, bem aqui, eu tenho que fazer isso porque, se eu não garantir a efetividade aqui, eu estou garantindo o crescimento dessa atividade ilícita e eu estou tornando não só a sociedade vulnerável, mas o meu próprio agente de segurança pública. Então, tem que olhar para o mapa com a ideia de criar condições. E aí entra a questão, por exemplo, de que se considera aí o esporte, o lazer. Porque o que acontece? Quem é da periferia sabe muito bem, que é do subúrbio, dos Julunas e tal, que nós que somos da Baixada,
Nós temos um código que só nós entendemos. Nós temos uma relação que o Milton Santos chamava de solidariedade orgânica. É uma relação horizontal do cotidiano, da troca simbólica. De saber que é um traficante, que é um criminoso, que é um cara que joga bola, que é um cara do time, enfim. É aquele contexto ali. Então, nós temos muitas pessoas na periferia, na quebrada, que têm o potencial. O que está faltando? Alguém puxar ele para poder potencializar isso. Vai mostrar para ele caminho. A vida é muito difícil. Quantos moleques desses da periferia não jogam bola, têm chance de ser jogador de futebol e não conseguem porque não tem oportunidade? O que está faltando, então? Já não está na hora de ter um convênio, um acordo entre o Estado e as equipes de futebol de Belém, por exemplo, de garantir um horário ali que pudesse ter uma atividade esportiva para fazer um celeiro, né? Um celeiro ali. O governo do Estado ele financia os clubes do Pará. Olha, vou financiar, mas qual é a contrapartida? Não, tem um projeto aqui que tem que captar moleque da periferia. Esse moleque vai para lá, para o CT e tal, um horário. Ele vai treinar lá, ele vai fazer um teste. Se for aprovado, tu ganha e o Estado ganha, a cidade ganha. Ah, mas o moleque quer ir. Tá, mas é o seguinte, qual é a tua condição? A tua condição para a Kombi, para a van do Estado te buscar, para te levar lá, é a seguinte, tu tem que ir para a aula. Tu tem que ir para a aula. Tu tem que ter boas notas. Cadê o teu boletim? Deixa eu ver aqui. Olha, tu tem 2 notas baixas. Se tu não melhorar, tu não vem mês que vem mais para jogar bola. Entendeu? E aí o cara tem que esforçar. Quando o cara vai para lá, ele não para mais de ir. Eu nunca esqueço do cara do rapaz que passava lá na Terra Firme, que ele colocava o moleque na Kombi para jogar bola lá no Tenoné, no campo lá. Todo sábado levava o pessoal para lá. E teve um momento que já não tinha mais como a Kombi levar, porque era muita gente. Todo mundo queria ir. E quando o cara não ia, o cara ficava muito triste. Então, assim, está faltando essa aproximação para olhar, assim. E eu estou falando de futebol, mas tem outras atividades. O cara que é músico, o cara que é cantor, entendeu? Nós temos vários talentos musicais na periferia. Olha a quantidade de grupo de pagode que surge na periferia. Aquele moleque que toca o cavaquinho, que está ficando para ele uma formação. Ele aprendeu a tocar cavaquinho na marra. Tinha um cara lá na casa dele que tocava, ele pegou o cavaco, ficava tocando e aprendeu. Dá uma formação para ele. Coloca esse para ele como instrumento que ele possa potencializar e ganhar dinheiro com aquilo ali. Que ele seja empreendedor. Não um passatempo e tocar para estar no churrasco tomando cerveja, comendo carne de graça. Não. Vai ser tu é músico. A tua profissão é músico. Tu és músico. Tu pode compor, tu pode tocar, tu pode fazer o que quiseres. Pode dar aula de cavaquinho e ganhar dinheiro. Entendeu? Acho que está faltando isso, sabe? Eu acho que nós já começamos também, assim, com o Interpaz. Mas é muito pouco diante da complexidade do problema. Eu espero que nós consigamos e tal fazer com que isso seja uma coisa dada. Olha o Jurunas. O que é o Jurunas? Jurunas é um mundo. Jurunas e Guamá são 2 mundos totalmente complexos e diferentes. O Jurunas já teve dominado pelo jogo do bicho, depois pelo tráfico de drogas, depois não sei mais o que, já foi das gangues, já foi tanta coisa. Mas tu tem um laboratório de cultura porque tu tem um rancho ali, tu tem um carnaval, tu tem os bois, tu tem as quadrilhas juninas, tu tem os artesãos, tu tem a culinária ali naquela região, tu tem a cultura do açaí, tu tem tanta coisa, o contato com o porto, eu tenho que potencializar isso agora, e transformar isso num ambiente de possibilidade. Né? Eu acho que essas são as informações. E esse documento, esse levantamento, esses mapas que estão aqui, eles são mapas que, dentro do relatório que eu vou te passar, eu já vou te passar aqui pelo WhatsApp, para a gente socializar, que devem ser colocados com uma plataforma de orientação, não só nas políticas de combate ao crime organizado, mas também na política que possa se dar a partir da perspectiva de se pensar em políticas públicas. Acho que esse é o caminho e o bom diálogo que se faz quando nós conseguimos, então, ouvir todos os lados, ouvir as comunidades, ouvir os movimentos sociais, inclusive ouvir as críticas, ouvir o Estado, ouvir a polícia militar, acho dos 2 lados. Eu não posso também chegar aqui e dizer, olha, a polícia é culpada de tudo. Não é isso. Não é bem assim. É como é que recebe a polícia. É como é que prepara a polícia. Como é que enxerga a polícia. Né? Eu acho que o diálogo tem que ser estabelecido para poder, então, fazer com que a gente possa, então, construir um futuro muito melhor para todos nós. Professor, a Letícia fez uma pergunta muito interessante lá no nosso chat, que
parabenizando, né, e falando sobre a questão do processo de construção dessa pesquisa. E isso é interessante porque ela pergunta sobre as dificuldades, né, do pesquisador. E é claro, né, nos últimos anos, com a pandemia, as portas da pesquisa ficaram muito fechadas, porque nós tínhamos medo pela nossa vida. Nós passamos um período muito difícil para a pesquisa nos últimos 2 anos, basicamente pelo Covid. E ela pergunta no chat, ela faz uma pergunta para o senhor. Se durante a sua pesquisa, se em algum momento o senhor foi ameaçado, e como é possível, na segurança pública, criar formas de combate ao crime a partir da sua pesquisa? A pergunta da Letícia está lá no nosso chat para o senhor. Letícia, eu acredito que essa pergunta, a segunda, eu devo ter respondido em algum momento numa fala minha. Por quê? Como é que o trabalho pode orientar a segurança pública? Eu diria que ele tem que orientar a segurança pública e a política pública. Todas as orientações. É uma crítica que sempre fazia aos mapas criminais, que a posição onde ocorre o processo vai não dar solução. Então, eu quero mapear o crime, o tráfico, a violência, mas eu tenho que mapear também os serviços. Quantas escolas públicas, quantas quadras de futebol, quantos campos de futebol, quantas quadras de basquete, quantas praças, quantos espaços culturais. Existe aqui? Não existe serviço, então eu tenho que criar os serviços. Mas eu não posso só criar o serviço. Eu tenho que estimular o uso desses serviços. Eu tenho que construir aqui creches para as mães solteiras poderem colocar seus filhos e poderem trabalhar. Eu tenho que colocar um centro de formação em gastronomia, em empreendedorismo, em arte, alguma coisa que possa dar possibilidade. Isso tem que acontecer. Então, eu tenho que orientar, a partir do mapa, não só os dados de violência, mas também os dados que mostram a precarização. Então, esse é o primeiro encaminhamento. Então, orienta tanto a ação da polícia quanto a ação do Estado com outros serviços. Então, a polícia entra para fazer a segurança, o Estado entra com os serviços para poder futuramente fazer com que a polícia não entre para fazer a segurança, porque a região já vai estar segura. Naturalmente, já vai estar segura. E nós temos algumas experiências que deram certo na fronteira com o México, os Estados Unidos, e que hoje o México se tornou violento novamente em outras partes da cidade, enfim. Para mostrar como o crime é muito dinâmico. Essa é a primeira questão. A outra, que foi a outra pergunta que ela fez? Eu até esqueci. A outra pergunta sobre ameaça. Não, eu não sofri nenhum tipo de ameaça e nem pretendo sofrer. Mas é óbvio que nós ficamos preocupados com isso. Por que nós ficamos preocupados com isso? Porque é uma pesquisa sensível, né? Ela aponta o dedo na cara de algumas pessoas, enfim. Como pesquisador, acho que é uma obrigação, um dever. Mas tem que tomar sempre cuidado, né? Eu tenho muito cuidado. E não sofri nenhum tipo de ameaça, pelo menos formal ou informal, não sofri. Mas eu soube de um caso, um tempo atrás, que eu estava num ambiente que parei de frequentar desde aí, e tinha 2 traficantes nesse ambiente, e começou a ter uma discussão lá entre eles. Porque um está dizendo que eu era cagueta, e outro está dizendo que não era cagueta, que eu estava apresentando um problema social e eu estava criticando o Estado, não eles. E rolou essa discussão. Acho que um era mais intelectualizado e o outro era mais ignorante. Podia ser assim. E aí essa informação chegou até mim, eu fiquei um pouco preocupado com essas informações. Agora eu saí desse debate mais local, estou num debate mais regional, né? Embora falar de facção, tu esteja falando de uma escala local, né? Não tem jeito. Mas foi isso. Beleza. A Lucília Moraes, foi sua aluna lá no Universo, está mandando um abraço aí no chat para o senhor. E queria lhe agradecer, professor. O pesquisador ele tem que ter coragem, acima de tudo. Pois quando nós trazemos uma proposta, a gente se propõe a fazer uma pesquisa, nós, mais ainda, pesquisamos na área de segurança pública, nós temos um termo que nós falamos, que pesquisar dentro da nossa instituição, por exemplo, é cortar na própria carne, é mostrar muitas vezes os nossos erros, é mostrar muitas vezes realidades que nem sempre são favoráveis. Gostei muito da sua fala sobre a questão da vitimização dos profissionais de segurança pública. Nós não podemos ser culpados de tudo. Que existe um artigo, Soldados Não Choram, que foi publicado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que fala justamente o que a sua fala nos trouxe, que é a nossa vitimização,
que nós também temos que ser vistos como sujeitos de direitos humanos, somos os pedagogos da cidadania, cidadãos qualificados, conforme o doutor Ricardo Balestreri traz essa perspectiva nas suas obras, Direitos Humanos, Coisa de Polícia, 3 reflexões sobre direitos humanos e polícia. E é interessante, nesse artigo, Soldados Não Choram, que fala justamente da nossa vitimização, sobre vários aspectos, e muitos foram tocados pelo senhor, que é principalmente pela questão da moradia, o ambiente que nós estamos, a vulnerabilidade que nós temos, especialmente da categoria dos praças, que são a maioria, que são os que moram nas áreas mais periféricas, são os mais afetados pela vulnerabilidade da violência, são nossos irmãos de farda, e nós temos amor, nós temos carinho e principalmente o cuidado com todos nós. Somos uma família de quase 20 mil policiais militares, mas é muito importante para nós a pesquisa, para nos direcionar, esse diálogo é muito importante para nós, trazer pessoas com seu conhecimento, com a sua vivência. Eu fiquei muito feliz porque o senhor dividiu um pouquinho da sua vivência do Gaudêncio também, na infância, na adolescência, trouxe aspectos bem regionais, a questão das gangues, das pichações na década de 90 aqui no Pará, em Belém especificamente. E eu acredito que, tenho certeza, que todos os que participaram, com certeza, trouxeram e estão com uma nova reflexão, com novas ideias, com novos questionamentos, já viram o quão é complexo o crime, a violência. Vou lhe seguir lá no Instagram, professor, também. Lhe parabenizo, agradeço a disponibilidade, essa aula que foi dada aqui de uma forma tão suave, de uma forma tão didática, de uma forma tão natural. Espero virar sua melhor amiga, me coloca no seu grupo de pesquisa, por favor. Não, conversar sobre isso mesmo, mas assim, eu estou aberto ao diálogo, eu sempre estive, eu já fiz muita crítica à Polícia Militar, e faço mesmo, como também recebo críticas, acho que tem que receber. Mas quando eu falo Polícia Militar, eu sempre gosto de apontar, eu não estou falando da instituição como um todo. A gente sabe que existem muitos problemas nas instituições, a Polícia Militar enfrenta problemas, como qualquer outra instituição, e você sabe muito bem disso. Eu sempre gosto de conversar com os companheiros, às vezes a gente não quer falar porque dói, né? É a mesma coisa que eu tiver que criticar o Remo, e não quero falar mal do Remo, eu tenho que falar mal, e dói, falar daquilo que a gente ama, né? Falar da universidade, do trabalho, enfim. Muitas coisas têm que ser resolvidas, né? E não é uma coisa tão simples para se pensar assim, resolver do dia para a noite. Mas assim, realmente é contribuir, como eu sempre quis contribuir com a segurança pública, no intuito de fazer com que a gente tenha um entendimento mais amplo do significado da frase fazer segurança pública, né? Que ninguém faz segurança pública sozinho, né? A polícia não vai fazer sozinha a segurança pública. Não se faz só com polícia e não se faz sem a polícia, né? Não se faz, não existe. Não, nasceu a segurança pública aqui, como ela nasceu? Nasceu, estava aí, nasceu. Não é assim, né? E aí, claro, trazer vocês para o diálogo é importante. E, claro, de antemão, acho que a gente tem que marcar uma reunião presencial depois, porque eu quero muito ampliar o meu grupo de pesquisa, ainda mais agora com esse diálogo com o pessoal de São Paulo do Rio, com o Fórum, com o pessoal do Centro de Estudo da Segurança Pública e Cidadania, que eles têm muita coisa a oferecer, e com os financiamentos de projetos que estão aparecendo aí. Hoje eu tenho uma projeção internacional com a minha pesquisa, e eu agradeço muito, inclusive, a uma agente da segurança pública, que foi a nossa companheira que está lá em Portugal, né? Enfim, e aí eu estou aberto. Mas eu acho que a Lucila levantou a mão, ela quer falar alguma coisa, acho que ela quer cobrar alguma coisa. Professor, sua aluna, é bem nota, alguma nota aí. É o Herbert, professor, é que eu estou junto com a Lucília no mesmo telefone aqui, assistindo acho que não dá para dividir. Eu fui seu aluno lá no Universo, na época que o senhor estava fazendo seu mestrado, sobre aquele caminho da droga. Olha aí esse carinho aí, isso aí não tem preço, o carinho dos alunos. O Everton ele já sabe, então, porque ele já tinha falado desse caminho da droga lá, lá na época do mestrado do senhor, eu participei na época. Tá vendo? Foi um prazer revê-lo, viu, professor Ayala, tá vendo só? Que bom, obrigada, viu, obrigado, professor, pela sua interação, por participar aqui conosco. Eu deixo, professor, a palavra aí com o Major Gaudêncio, já finalizando a minha fala,
Estou com certeza saindo desse momento melhor do que eu entrei. O nosso copo nunca pode estar cheio, nós sempre temos que ter pé no chão, humildade, para agregar conhecimentos, para aprender. E hoje, muito feliz aqui de estar sendo plateia, de aplaudir pelas suas intervenções, pela sua coragem, pela pesquisa. Não é fácil ser pesquisador do Brasil. E deixar a palavra para o meu anfitrião aqui, que está mediando a mediação, Major Gaudêncio, para fazer aí as suas considerações finais e a gente liberar o professor, né? Que a gente está aqui quase 2 horas com o professor Ayala e essa equipe maravilhosa. Professor, nós tivemos 42 pessoas online aí, viu? Um número muito significativo, muito expressivo de espectadores vidrados na sua fala. Então, eu me coloco à sua disposição, professor Ayala. Gaudêncio, nosso centro de memória, por mais uma vez estar me prestigiando. Eu tenho que gastar, professor, esse doutorado, eu estou com bolo na boca ainda, defendi agora, dia 31 de maio, e me sinto muito prestigiada pela minha instituição, pelo meu amigo Gaudêncio, e por estar contribuindo aí por esse processo. Então, Gaudêncio, deixo a palavra aí com você. Professor Ayala, um grande abraço para o senhor e estou à sua disposição, tá? Obrigado. Coronel, muito obrigado aí pela sua participação, professor Ayala, né? Muitas questões. Numa outra palestra, o professor William Gaia, que o senhor deve conhecer, que é da História, ele comentou que os museus, os arquivos, eles devem estar ligados à questão social. Nós sabemos que a questão do Centro de Memória não é missão principal da Polícia Militar, mas ela tem um ponto importante porque ela vai trabalhar com essa preservação documental de materiais antigos que vão trabalhar a relação do passado com o presente e uma questão de identidade democrática. Porque eu sempre digo aqui, falo aqui para o capitão Batista, que está assistindo Presidente Bragança, que a ideia é sempre buscar essa questão da democracia. Até porque eu sou um moleque, e o moleque está aqui dentro, vindo da periferia. Então, a gente sente isso, e eu falo de coração aberto, realmente, até emocionado, porque eu sei que a dificuldade para eu chegar até aqui, coronelzinho, tá mediando a mediação, né, como você falou, nós estamos aqui conversando, não é fácil. O pessoal, ela também tem uma história parecida, muitos, claro que não somos contra outras histórias, mas isso mostra os talentos que tem na periferia, utilizando esse termo aí da geografia, ou utilizando o termo que eu trabalho historicamente, que são os subúrbios, em que eles podem ser trabalhados dentro de uma política pública de segurança, né? E que a Polícia Militar vai estar interagindo, é isso que nós buscamos. Hoje, a formação, eu fiquei muito feliz, o Coronel Simões também participou, o Coronel Charlet, das malhas curriculares voltadas para a construção, para a formação desse policial militar, tanto como oficial como praça, em que se busca essa relação com os direitos humanos, em que se busca essa relação do entendimento do que é a periferia, não uma separação. Ninguém quer aqui fazer o policiamento de cordão sanitário, como de segurança sanitária, como o Luiz Eduardo Soares fala lá sobre o Rio de Janeiro. E algumas vezes a gente sentia isso, né? Eu já estou há 24 anos na instituição, então a gente percebe a mudança. E é uma mudança que tem uma cobrança social, mas não é uma cobrança também nossa. Porque nós temos responsabilidade, professor. Então, assim, eu fico muito feliz. A gente continua um trabalho aqui, o Museu Vai à Escola, aprovado lá pelo DGEC, pelo comandante-geral, que a ideia é aproximar realmente o museu da comunidade, mas não só no campo discursivo. Sabe o que nós encontramos, Coronel Simone? A população do Outeiro, lá da periferia, né, com suas dificuldades, abraçando a PM. Isso mostra um trabalho de 20 anos, mais ou menos, né? Então, a gente tem um trabalho bem feito também na discussão de política comunitária e agora feito na atualidade também, com essa dinâmica acadêmica e prática, que a gente sentiu o calor humano, em que em outros momentos nós não sentíamos. Então, tem um processo de mudança, professor, e eu acho que as suas pesquisas apontam para isso. Por isso, eu só tenho que agradecer, né, para não alongar mais, agradecer as pessoas que participaram, né, os alunos lá das faculdades, os alunos da academia, os policiais militares, e vou passar a palavra ao chefe do Arquivo Geral, Tenente Bragança, agradecer aqui o professor Enilson, lá da Geografia também, que esteve aqui participando, quer dizer, professores participaram aqui do evento, e passar a palavra ao Bragança para fazer as considerações dele, que é o chefe aí da cadeira do Arquivo Geral da PMPA, exposto lá na Centro de Memória,
para a gente fazer aquele retrato, professor Ayala, professor Coronel Simone, no sentido da gente deixar nos nossos arquivos digitais esse momento histórico. Bragança. Obrigado. Professor Ayala, gostaria de agradecê-lo imensamente a aceitação do nosso convite. De pronto, quando eu liguei para o senhor, embora nós não nos conhecemos pessoalmente, eu recebi a missão de fazê-lo isso funcionar e o seu apoio foi de grande importância para nós. Eu costumo dizer sempre que eu não consigo mensurar valores, o quanto a disponibilidade das pessoas em nos atender e a nos servir. Fazer uma consideração, professor. O senhor lembra de muitas siglas das gangues do passado, né? Então, ali eu não me encontrei, né? Mas como eram integrantes, eu sou de periferia, como eles eram integrantes desse tipo de gangue, eles também eram nossos amigos de infância. E a gente acabava se envolvendo, acabava conhecendo um pouquinho das nuances dele. Mas também faltou ali algo mais para cá, depois das gangues, professor, o que saiu da rivalidade dos jogos estudantis entre escolas e depois saiu desse ápice e ficou escola com escola brigando. Também tem isso, né, que envolve questão de problema de segurança pública, em que a polícia teve que intervir várias vezes, inclusive com agressões ali na Almirante Barroso, onde a população ficava refém daquilo dali, um jogando pedra no outro, né? Então, também isso passa pelo esse contexto de segurança pública. Mas, meus agradecimentos, muito obrigado, o Centro de Memória está de portas abertas. Senhora Tenente Coronel Simone, muito obrigado. Senhora, eu sempre costumo dizer para todo mundo que a senhora tem estrela própria. Onde a senhora coloca a mão, reluz. Muito obrigado. Não é à toa que fizemos o convite à senhora e a senhora sempre abrilhanta a gente com a sua presença. Bem, galera, então é isso. Obrigado, Bragança. Obrigado, Itamar, Simone, Eberson, Tamires e todos aqui. Eu quero agradecer e dizer que estamos abertos, então, tá bom? Depois vocês podem salvar meu número, deixei lá no contato lá e a gente vai conversando, tá bom? Correndo aqui para a atividade agora. Obrigado, Vou fazer um retrato aqui, por favor, Adri. Vai ter um retrato, Claro. 1, 2. Muito obrigado, minha continência. A todos. Obrigado, querido. Muito obrigado, mesmo, gente. Coronel Charlé. E até a próxima. À tarde teremos mais uma. Até mais, tchau. Abraço. Valeu, galera. Bom revê-los. Ainda mais a pegação.